Este vídeo tem como objetivo explicar como fazer o download da ferramenta ArgoML, como instalar e como usar a ferramenta para criar casos de uso. Então, primeiramente, para fazer o download da ferramenta ArgoML, digite argoml.tigres.org. Clique na figura intitulada Download ArgoML 0.34. Depois de ter realizado o download da ferramenta, clique 2 vezes sobre o executado. A seguinte tela aparecerá, que é a tela que dá as boas-vindas ao assistente de instalação do ArgoML. Na próxima etapa, clique em avançar. Tá? Se você não tiver a JRE, que é a runtime do Java instalado, você pode marcar. Caso contrário, deixe do jeito que aparece, ou seja, marque apenas a opção ArgoML. Em seguida, escolha um local para instalar o sistema, use a pasta de destino padrão, que é essa C arquivos de programa ArgoML. Depois basta clicar em instalar, finalizar e terminar. Em seguida, a tela principal da ferramenta ArgoML aparece. Para executar o sistema, procure pela instalação do mesmo, por exemplo, ArgoML, clique no ícone para abrir. Como o objetivo é explicar a criação de um caso de uso, vamos direto ao ponto. Tá? Primeira coisa, salve o projeto. Então, clique no menu Arquivo, Salvar projeto. Procure um local para você salvar o projeto. Então, aqui eu vou criar uma pastinha que se chama Projeto Caso de Uso Ferramenta Argo, mas você pode dar o nome que você quiser, tá? O nome do arquivo vai ser exemplo caso de uso, você também dá o nome que você quiser. Tá? Inicialmente já aparece um modelo sem nome, então clique nesse modelo sem nome. Nessa barra de propriedades você pode dar um nome para esse modelo, por exemplo, modelo exemplo de caso de uso. A partir desse momento, clicando nesse modelo de exemplo de caso de uso, vão aparecer 2 diagramas, que é o diagrama de classe e o diagrama de caso de uso. O diagrama que a gente vai trabalhar nessa disciplina é o diagrama de caso de uso. Então, todas as ferramentas necessárias para criar um diagrama de caso de uso aparecem nessa barra de ferramentas, né? Principalmente que você vai usar o ator e o novo caso de uso. E aqui tem as setas de relacionamento, associação padrão, né? A nova extensão e a nova inclusão. Então, vou pensar o seguinte, suponha um sistema de apoio ao ensino virtual que vocês utilizam, né? Que é a plataforma virtual do curso. O que dá para você fazer ali, né? Dá para você realizar atividades, dá para você enviar mensagens, por exemplo, né? E qual é o ator relacionado? O ator relacionado é o aluno nesse caso. Então, o aluno ele pode realizar atividades, ele pode enviar mensagens. Vamos pensar nesses 2 casos de uso por enquanto, tá? Então, o meu ator, nesse caso, seria o aluno. Eu vou clicar aqui no ícone do ator, clicar nesse ambiente de trabalho. Basta dar 2 cliques na frase, no texto que aparece embaixo do bonequinho, que é o ator, e digitar o nome desse ator, por exemplo, aluno, dá um Enter, tá? Eu vou fazer de novo para vocês verificarem. Se eu quiser apagar, eu clico em cima desse ator, aperto Delete e ele simplesmente é excluído. Então, vamos fazer novamente. Quero inserir um ator. Esse ator se chama aluno. Então, vou clicar aqui na ferramenta de ator, clicar uma vez no ambiente de trabalho. Onde aparece escrito New Ator, vou clicar 2 vezes e vai aparecer o campo de edição para me colocar o nome do ator, que nesse caso é aluno. Basta dar um Enter
para você terminar essa ação. Tá, então o ator-aluno ele se relaciona com casos de uso, realizar atividades no ambiente virtual de aprendizagem. Então você vai clicar nessa elipse que está ao lado do ator, clica uma vez no ambiente de trabalho para você criar um novo caso de uso. Então observa que esse ícone relaciona-se com a criação de um novo caso de uso. Basta dar 2 cliques em cima desse caso de uso para você digitar o nome dele. Por exemplo, realizar atividades. Dá um Enter para terminar essa atividade aqui. Terminar a criação desse caso de uso. Só que para realizar a atividade o aluno tem que estar logado. Então, eu vou criar um outro caso de uso. Vou colocar ele aqui. E vou dar 2 cliques nele para abrir a edição do nome. Vou chamar de realizar login no sistema. Vou dar um Enter para terminar essa edição do caso de uso. E agora eu posso fazer os relacionamentos. Então, qual o relacionamento existente entre aluno e realizar atividades? Um relacionamento simples, de associação. Então, você escolhe nova associação, clica no ator, segura e arrasta até o caso de uso realizar atividades. Pronto, já está criado a associação. Tá? Vamos fazer bem simples por enquanto, depois a gente vai incrementando. Agora, qual é o relacionamento de realizar atividades e realizar login no sistema? Não é um relacionamento de inclusão? Um relacionamento de dependência? Então, antes de fazer as atividades, ele tem que estar logado no sistema. Então, eu vou criar aqui um relacionamento entre realizar atividades e ela inclui ou ela depende que o aluno realize o login no sistema. Ele já criou um relacionamento tracejado, apontando para a parte que está sendo incluída, que no caso é realizar login. Vamos pensar naquele outro caso de uso que é enviar mensagens, né? Então, enviar mensagens, eu vou clicar em criar novo caso de uso, vou clicar na área de trabalho, vou dar 2 cliques no caso de uso e colocar o nome do mesmo, que é enviar mensagens. Dá um Enter para terminar a edição. Qual que é o relacionamento existente entre aluno e enviar mensagem? Um relacionamento simples, associação, tá? Mas para mim enviar mensagem também precisa estar logado no sistema. Então, também cria um relacionamento de inclusão entre enviar mensagens e o caso de uso realizar login, certo? Então, pensei uma situação simples de um sistema real, que é o sistema de ambiente virtual de aprendizagem que vocês utilizam nesse curso. Eu escolhi aqui 3 casos de uso. Então, o próximo passo seria pegar esse caso de uso e exportar para o meu documento de requisitos para me descrever cada um desses casos de uso. Então, primeiramente, você pode salva novamente o projeto, né? Clica com o botão direito em cima do caso de uso. Não, desculpa. Clica com o botão direito em cima do diagrama de caso de uso aqui. E escolhe essa opção, copiar o diagrama para a área de transferência como imagem. Ele copiou para a área de transferência e agora se você abrir o Paint ou qualquer outro editor de imagens, nesse caso eu vou abrir o Paint, vou dar um Ctrl V para me colar o caso de uso e ele vai ser colado aqui na minha área de trabalho do Paint. Agora eu vou salvar normal. Vou salvar dentro daquela pastinha que eu tinha criado, né, que é projeto caso de uso, ferramenta Arco. Vou dar um nome para ele, por exemplo, caso de uso. Você pode dar um nome mais específico de acordo com o seu sistema. Caso de uso do sistema X, caso de uso do sistema Y, por exemplo. O casos de uso, né, o certo seria casos de uso. Salvo como JPEG. Abra o seu documento de requisitos. Abra o documento de requisitos. Então, aqui, por exemplo, que tem uns exemplos de casos de uso. Vamos supor que eu queira colocar outro exemplo, né? Então, outro exemplo de caso de uso. Que é só um título para exemplificar. Manda inserir imagem. Procura aquele caso de uso que você tinha criado. E ele vem incorporar aqui, acrescentar o seu documento de requisitos, certo?
O próximo passo para trabalhar esse diagrama de casos de uso seria descrever os mesmos. Então, por exemplo, aqui eu poderia, em cima desse modelo, enviar mensagem, poderia criar um outro caso de uso aqui que seria realizar atividades. Realizar atividades. Né? Então, vou colar ele, colar especial, texto formatado. Né? Caso de uso, vamos supor que esse é o caso de uso 1 do meu sistema. Como que é o nome dele? O nome dele é realizar atividades. Qual é o ator relacionado? O ator aluno. Essa prioridade essencial? Sim, essa é prioridade essencial porque sem ela o aluno não consegue realizar atividades, não consegue receber nota e assim por diante. Eu teria que verificar nos requisitos associados qual é o requisito relacionado com esse caso de uso, o requisito não funcional também relacionado com esse caso de uso, e a gente poderia colocar entradas e pré-condições. O aluno deve estar logado no sistema. Qual que é a saída? Qual que é a saída aqui? O aluno consegue realizar as atividades, por exemplo. Qual seria o fluxo principal, depois que o aluno já está logado no sistema? O aluno, ele escolhe a atividade a ser realizada, realiza a atividade, conclui, efetua a conclusão. Por exemplo, se for um fórum, ele deve postar a mensagem. Se for uma lição, ele deve colocar as respostas de cada pergunta e clicar em enviar, por exemplo. Né? Por fim, ele deve visualizar o status de cada atividade existente, por exemplo. Né? Então, aqui eu consegui descrever o caso de uso, realizar atividades, né? De forma bem macro para vocês entenderem. É isso que a gente espera no trabalho prático que vocês vão realizar para a disciplina, ok?